ideia hoje é a gente focalizar nessa parte de primeiros socorros a afogamento. Claro que eu posso, eventualmente, a gente responder algumas perguntas, então, mas se a gente puder ser bem focado nesse tema, a gente vai aproveitar mais. Depois, num segundo momento, se o pessoal da Praia Seca quiser combinar alguma instrução de trauma, de outro tipo de instrução, a gente pode pensar. Mas vamos focalizar no nosso alvo, que é o afogamento. E dentro, além dos guarda-vidas da Praia Seca também, tem alguns professores e instrutores de escolas de surf. O Rubinho está aqui, a Andréia, o Iena, né? E não conheço, mas tem alguns instrutores. Por quê? Eu acho assim, como a gente estava falando, tanto os guarda-vidas, por exemplo, numa praia, num dia como hoje, chovendo, quando a gente for para a parte prática, a gente vai conversar bastante tempo aqui na parte teórica e alguma coisa prática que eu vou mostrar para vocês. Quando a gente for para a praia, vocês vão observar uma coisa. Vocês vão observar que não tem ninguém na praia hoje, a não ser 3 elementos. Guarda-vidas, o surfista e a gaivota. Tá? E esse é o nosso, por isso esse é o papo importante. Porque quem vai estar na praia hoje são vocês. Quem está na praia, em qualquer situação, são vocês. Vocês são responsáveis, sendo profissional ou não profissional, vocês são responsáveis por ajudar. E na hora de ajudar, existem diversas maneiras de ajudar sem se comprometer, sem se meter na situação de risco. Para todos vocês que são aquaman, adoram o mar, todo mundo tem afinidade pelo mar, eu acho que a grande dificuldade que eu vejo, e é o que eu via quando eu trabalhava no Corpo de Bombeiros no CRA, como médico, depois que fez o salvamento, depois que fez o resgate, que botou na areia o que fazer, como fazer e o que fazer. Essa é a dúvida de todo mundo. Além do que, naquele momento você nunca está sozinho. Você está sozinho, mas não está sozinho. Você está sozinho porque você tem que fazer, mas não está sozinho porque está todo mundo te assistindo. Então uma coisa é você executar uma missão, né, ali sozinho. Outra é todo mundo te assistindo, todo mundo te observando, todo mundo te cobrando e cada um falando uma coisa diferente. 7.000 pessoas morrem, 500 milhão de pessoas morrem afogadas, 500 milhão de pessoas morrem afogadas todo ano no mundo inteiro. Isso quando a gente tem o quantitativo de pessoas que foram ao óbito. Como a gente conta os óbitos? Como é que a gente sabe que 500 milhão de pessoas morrem afogadas todo ano? Como é que a gente sabe que 7.000 pessoas morrem afogadas todo ano? 7.000 todo ano no Brasil. Como é que a gente sabe isso? Da onde vem isso aí? Para vocês responderem. Deixa eu um pouquinho para lá, sempre lá. BOs, né? Eu acho que no quartel da Barra, por exemplo, tem uns BOs de quantos afogados no dia. Boletim de ocorrência. É uma forma. Guaratiba. É uma forma. Junta, tem essa. Beleza, então. Uma ideia. Né? Essa é uma forma. Boletim de ocorrência. O guarda-vidas foi lá, fez uma ocorrência, auditou, ele fez uma ocorrência. E o cara que morre na piscina? Que não vai... Mas tem um guarda de piscina que é autorizado pelo bombeiro também. Esse não ocorrência. Isso já está ilegal. Sim, mas a ilegalidade é a nossa... É a nossa casa, na casa não cena tem residencial. Por exemplo, essa é uma forma de fazer, mas existe uma outra forma. Certificado de óbito. O atestado de óbito. Essa é a única forma, não é a melhor, mas é a única forma que a gente tem de saber quantas pessoas morrem afogadas num estado, num município, num país, no mundo inteiro. Só que existem vários países, e no Brasil também é uma realidade, várias pessoas que morrem afogadas no interior do Brasil, nos rios, nos lagos, nas represas, que não recebem a certificado, o estado de óbito. A pessoa morre no interior, a pessoa morreu. Enterrada no quintal de casa. Enterra no quintal de casa. Na Ásia, não tem atestado de óbito praticamente, o cara é enterrado atrás. Tem enterro, né?
Não tem conta. Isso não é número. Não faz número. Porra, se não faz número, não aconteceu. Você é guarda-vida da Praia Seca. Quantos guarda você trabalhou no final de semana? Esse final de semana Não. Quem trabalhou nesse final de semana? Da Praia Seca? Primeira semana. Trabalhou? Quantos socorros você fez nesse final de semana? Nenhum. Tá, ótimo. Nenhum. Você, a Ana é o quê? Trabalhar na prefeitura? Tchau. Você deu um boletim de ocorrência? Você fez um boletim, você não fez um boletim de ocorrência? Ou tem um boletim do resumo do dia? Tem um livro. Um livro? Tem um livro que a gente faz, do boletim do dia inteiro. Por que é importante todos nós anotarmos o que aconteceu? Porque se não anotar, não aconteceu. Se você fez alguma coisa e não falou para alguém, não documentou, não aconteceu. Então essa é a importância de anotar, de registrar, de informar. Se o camarada lá, por exemplo, se acontecesse, como é teu nome? Bruno, se acontecesse a mesma coisa no final de semana de 7 de setembro, não me lembro exatamente se foi 7 de setembro, estava cheio, mas a praia estava cheia, ele não teve tempo, ele trabalhou tanto que ele não teve tempo nem de anotar o socorro que aconteceu. Aí a Ana está lá, vai receber, não teve socorro nenhum. Então talvez não precise deixar o Bruno mais o outro. Eu posso tirar o outro da folga do outro e deixar só o Bruno. E na realidade não foi o que aconteceu. Bruno e o outro trabalharam pra caceta e isso não está representado no papel. Isso é extremamente importante. Isso é fundamental na hora do gestor, da pessoa que vai decidir quantos guarda-vidas vai colocar lá, quantos guarda-vidas ele precisa, qual o material, qual o recurso, para ele saber o que está acontecendo na praia, isso precisa ser documentado. A partir dessa informação. Não tem outra forma. O cara pode dizer assim, não, eu passei na praia e vi. Mas ele viu o quê? Não viu você, porra, vai lá, volta e volta, vai e vai. Não viu isso. O que ele viu foi uma praia cheia. Pode ser um dia cheio que não deu socorro nenhum, pode ser um dia cheio que tenha dado muito socorro, você não documentou, não teve nem tempo. E outras coisas mais, por exemplo, o gestor, a pessoa que está decidindo se vai ter recurso material ou humano, ela precisa de informação. Mas às vezes a gente, por exemplo, para botar uma informação, você tem um papel e tem uma caneta. Aí você fez um socorro. Pô, nesse socorro deu tempo de você anotar os dados da vítima. Só que na hora que você bota a mão na caneta, a água escorre na caneta, escorre para a ponta da caneta e a caneta não escreve. Né? É uma realidade do dia a dia. Então não pode ser caneta. Tem que ser alguma coisa que possa anotar, um lápis. Alguma coisa que... Essas coisas são importantes para o gestor, para quem está decidindo, saber como fazer, como ajudar você. E se você não documentar, você não consegue. Então, hoje em dia, existe 500 mil de pessoas que morrem afogadas todo ano no mundo inteiro. 7 mil no Brasil. Isso deve ser, é um dado subestimado. Existe um número muito maior de pessoas. Por quê? Pessoas que são enterradas no quintal, pessoas corpos que desaparecem e não aparecem mais, toda a parte de pessoas que não é documentada. Então deve ser pelo menos, no mundo inteiro deve ser pelo menos 1 milhão de pessoas, deve ser pelo menos o dobro da estatística. E isso é assustador. Afogamento é a segunda causa de morte no Brasil de 1 a 9 anos de idade. De 1 a 9 anos, a segunda causa. Mata mais, menos só do que acidente de trânsito. O resto é afogamento que mata mais. É a terceira causa de 10 a 19 anos. Quarta causa de 19 a 29 anos. Então, de 1 a 29 ele está entre as 4 primeiras causas de morte. Significa que o nosso público é jovem, cheio de vida, uma vida enorme pela frente para viver. E afogamento, ela tem algumas peculiaridades diferentes de outras doenças. O trauma, por exemplo, o cara pegou o carro dele, foi trabalhar, ele estava trabalhando, ou ele foi estudar, ele não estava indo para o lazer. Afogamento
normalmente, pelo menos 80% está indo para o lazer. Na cabeça da pessoa que está indo não passa a possibilidade da tragédia, que está ligado ao lado. Exatamente, acompanha. É como o trabalho de vocês no dia a dia. Quando vocês decidiram ser guarda-vidas, vocês não pensaram na morte, vocês pensaram na vida. Mas a morte está junto da gente o tempo todo. Não tem como negar isso. Quem não conseguir lidar com a morte, não consegue ser guarda-vidas. Porque essa é uma realidade da gente do dia a dia. Então, o afogamento tem que ter mais ferramentas. Não basta só o guarda-vidas trabalhando na praia. Tem que ter prevenção. Por exemplo, digamos que o Bruno estivesse trabalhando na Praia Seca naquele final de semana e não tivesse registrado nenhum socorro, mas fez 40 prevenções. Isso é significativo? Como é que a Ana, desculpa eu estar te usando Ana, mas é importante, porque não é só para gente, nós também que somos gestores. Como é que a Ana vai saber que você trabalhou a beça na prevenção e por isso não deu socorro? Só se tiver registro. E essa é um dos nossos desafios no trabalho de praia, do guarda-vidas. Como a gente vai registrar as prevenções, já que elas são tão importantes. Então existem dois tipos de prevenção. Existe a prevenção passiva e a prevenção ativa. Prevenção passiva, o que é? Bandeira, sinalização, o que mais? Vamos lá. Apito. Não, apito é mais ativo. É prevenção também. O que mais? Gestos. Hã? Gestos também, gestos. Não, esse é mais ativo. Qual é a diferença entre prevenção passiva e ativa? Passiva é aquela que atinge o cidadão sem a interferência minha do gestor da prevenção ali naquele local. Sinalização, educação na escola, vídeos, propaganda na televisão, anúncio no jornal, placa no posto de salvamento, bandeira, sinalização da vala, que mais? Toda essa situação que vocês possam pensar de prevenção passiva. Tudo que vai atingir o camarada e informar alguma coisa. Ou informar que a tragédia é uma possibilidade, né? Porque eu acho que é essa forma mais fácil de informar a população, infelizmente, de que isso pode acontecer. E eu acho que isso também é um grande desafio. E ativo, tudo aquilo que a gente precisa ativamente, como guarda-vidas, interferir. Apito, gesto, sai daí, pegar o camarada daquele grupo que está em frente à corrente de retorno e botar eles em frente ao banco de areia. O que mais? Vamos lá. Entrar dentro d'água e tirar, olha, porra, você vai ter que sair daqui, vai para lá, não sei o que, cuidado, não sei o que, vai. Toda essa parte ativa. Eu estou ativamente evitando que aconteça a prevenção. E quando que começa o socorro, o resgate realmente? Aquele que o Bruno vai anotar lá que ele fez um socorro mesmo. Quando está necessitando da ajuda. Quando tiver contato físico. Meter o contato físico. Porra, eu estou, digamos, né? Eu estou em cima de uma pedra que eu não tenho como chegar no cara, eu joguei a boia pro cara para ele se safar. É um contato físico? Não. É um contato físico, é um socorro. Um socorro. Você está estendendo o seu material ali. Só estou dando um exemplo excepcional, tá? Normalmente resgate é contato físico. Eu tive que chegar no cara e pegar o cara para tirar ele. Eu cheguei no cara e eu cheguei na água, mas o cara estava muito bem, eu falei, me acompanhe. Ele me acompanhou, se ele está com capacidade de nadar, é um socorro, é uma prevenção ativa. Talvez a diferença entre prevenção ativa e socorro. E é claro que essa coisa, prevenção passiva, prevenção ativa e socorro, é uma continuação. Se a gente não fizer nada, o socorro vai acontecer. Tá? Beleza. Então, um dos desafios maiores
que a gente tem como guarda-vidas na praia é convencer a população de que a tragédia possa estar presente naquele cidadão que foi lá por lazer. Essa é a maior desafio que a gente tem. Ou seja, é eu convencer uma família de que eles estão ali, né? Eles estão ali para brincar, estão no isopor, não sei o que, eles vieram com a cabeça no lazer, né? Estão focados no lazer. Quando você chega lá para interromper esse lazer, normalmente você tem que ter uma política enorme para não ser mal visto, para não ser mal recebido, para não ser, para poder passar essa informação que você precisa passar de prevenção, né, ativa, e que a pessoa possa realmente estar com o ouvido aberto para ouvir isso. Porque às vezes entra por um ouvido e sai pelo outro. Como fazer isso? Né? Como conseguir isso? Esse é o maior desafio que a gente tem. O maior desafio que a gente tem como serviço de salvamento, como guarda-vidas, é justamente conseguir passar essa mensagem de prevenção para o cara que está na praia, ou aquele cara que vai à praia, ou que vai à piscina, ou que vai ao rio, ou o pescador, ou o cara do barco, ou o cara que vai fazer um esporte radical, que ele tem que usar o colete salva-vidas, que é isso que pode salvar a vida dele, porque muitas pessoas feras, pessoas que tinham uma habilidade, uma experiência enorme no mar, já se afogaram porque não estavam usando o colete salva-vidas. Já se afogaram e eu tenho certeza que cada um de vocês pode pontuar uma pessoa que era fera no mar e morreu porque não estava usando o colete salva-vidas. Se estivesse usando, não estaria salvo. Não há como que nenhum de nós, por mais nadador, por mais fera, se eu tomar uma pancada na cabeça e perder, chama-se concussão, e perder a consciência, 10 segundos, acabou. Se não tiver com colete, acabou. Então, é difícil você convencer, às vezes, as pessoas de que isso possa acontecer. E esse é o nosso maior desafio. Né? Desafio, por exemplo, naquela prevenção que você está fazendo na corrente de retorno, você vê a família toda ali na corrente de retorno. A família normalmente não é o grande problema. O problema é aquele cara adolescente, né, que está ali na coisa, com uns amigos, e você conseguir convencer ele que aquele local que ele está, aquilo aí não vai dar certo. Esse é o desafio. Como fazer isso? Como é que cada um de vocês faz isso aí? Eu quero ouvir um pouco de vocês. Fala, Bruno. Como é que você faz? Chega lá pro cara, você fala, pô, não, isso aí, aonde você está é perigoso, sai daí. Como é que vocês fazem? Por exemplo, tem a vala. Eu chego para o pessoal que tem a correnteza na vala. Aí do lado tem a bancada de areia. Ela fala para ele, ó, por favor, pode chegar, mas não entra aqui nessa vala aqui que está perigoso. Se a gente puder entrar mais por lado lá, onde tá a bancada de areia, onde tá rasinho, seria melhor para vocês, fica menos perigoso. Aí eu vou ali na frente, pego a bandeira vermelha, encaixo ali e já fica sinalizado. Assim. Tá. Alguma outra sugestão de como fazer? Eu sou um tipo de pessoa que eu costumo usar mais educação. Eu sempre tento trazer o público para mim. Eu tento trabalhar trazendo todos que estão na praia a meu favor, né? Eu uso sempre, chego até ele, meu querido, bom dia, tudo bem? Pergunto da onde que é, onde mora, se possível até mesmo a profissão. Aí depois que eu peço o que eu quero para ele, assim, normalmente eu faço isso e dá certo, entendeu? Primeiro quebra o gelo, né? Eu quebro. Chegar em contato eu tento virar amigo, mesmo que seja de momento, para pedir o que eu quero e funciona. Tá. Educação sempre eu acho que funciona. Né? Tá, eu quero ver outras opções, porque essa é uma opção legal, mas se a praia estiver vazia. Se você tiver tempo para conversar, se você tiver, né, se tiver só uma família, se a praia estiver cheia, não tem como, embora seja uma coisa boa para fazer, não tem como fazer isso. Então eu quero mais opções para a gente trocar conhecimento aqui. O que mais que a gente pode fazer para, às vezes, num dia cheio, eu já vi isso acontecer no 7 de setembro aqui na Barra, que a gente fez 450 socorros num dia. O guarda-vidas fez 15, 20 sozinho, num dia. Socorro. Não é tirar da bala, socorro. Não tem como você nem
Né? Então tem que ter outras formas da gente. Tem que ter outras formas da gente fazer prevenção passiva e ativa nesses locais. Eu queria trocar um pouco, vamos trocar um pouco de conhecimento. Quem sugere alguma outra coisa? Tem várias coisas. No máximo, num dia lá já serão 32 afogados. Pois é, então. Quais são as opções de prevenção que a gente pode ter? Passiva, bom, ativa? Quando eu tô na praia lá no meu posto está cheio, eu bolo uma frase curta e objetiva. Chego até, né, o banhista, me apresento como guarda-vida e aplico essa frase assim, com bastante determinação e apontando aonde está o perigo. E ponho a bandeira, né, para prevenção passiva e vou seguindo adiante. Aí às vezes eu volto na ronda para ver se realmente aconteceu. Que mais? Aqui, fala. A gente presencia na Barra da Tijuca um volume muito grande de pessoas. A quantidade é tão grande que às vezes não dá para chegar de grupo em grupo. A abordagem que os guardas costumam fazer, pelo volume tão grande que tem, é o apito e a sinalização. Só a sinalização do apito, as pessoas aqui, acho que da cultura daqui já conseguem entender que elas estão olhando. Você está educando não só o cara que está apitando, mas como todo o geral. Tudo bem? O que mais? O público de Praia Seca muito mais tem coisas. medo de lá do mar, né? Hã? O público de Praia Seca, muita gente tem medo do mar. Algumas desobedientes, mas a gente explicando um pouco, elas entendem. Essa abordagem que nós falamos. O que mais? Eu acho que o importante é, já que você vai tirar de um local perigoso, o cara vai aceitar se você ter um outro local legal para ele ficar. Claro. Isso é bem legal. É, educação. Tá ruim, mas eu tenho uma alternativa para você. Fica mais pra cá. Positividade. O que mais? Tem muitas coisas para fazer aí. Coisas baratas. Olha só, tem um cara jogando futebol. Eu boto os caras jogando futebol em frente à bala, em frente à corrente de retorno. Se eu boto o cara jogando futebol, o pessoal que vai chegando, já vai chegando e vai falar assim, o pessoal está jogando futebol aqui, não vou para cá, eu vou para cá. Eu já fico em frente ao banco de areia. Futebol na praia? Hã? Futebol agora só em cima, não pode mais. Sim, não, tô falando futebol. Futebol, Tepeca, Praia Seca, não tem isso? Não, eu tô falando assim, qualquer coisa, você coloca o cara e avisa o cara que tá jogando futebol, que depois que eles acabarem o futebol, mergulhar isso. A outra coisa que você pode fazer... Uma coisa que deu certo aqui na Barra, no posto 3, é um local que tem bastante frequência. Foi que o pessoal, eles colocaram as placas, isso bem cedo, né? E isolaram as placas, pegaram uma fita de isolamento e ligaram uma placa na outra. Então ficou um espaço de uns 50 metros, assim, o tamanho da vala, com aquela fita de isolamento. E a praia estava vazia ainda. Então, conforme foi chegando o pessoal, ninguém botava as cadeiras lá em frente a essa fita. O pessoal botava mais para cá ou mais para lá. Então isso aí diminuiu bastante eu até tirei uma foto depois. Isso aí nasceu da onde? Isso aí nasceu de uma instrução que a gente fez há 15 ou 20 anos atrás, assim, exatamente. Que uma pessoa falou assim, não, doutor, eu faço assim, eu sinalizo ali, isso não é ideia, invenção minha, o cara jogando futebol, frescobol, não. Isso aí é essa troca, porque essa troca gera criatividade e a gente gera troca de conhecimento. Essa fita zebrada é excelente e tem muitas outras. Por exemplo, eu pego o barraqueiro e tiro o barraqueiro de frente da corrente e coloco ele em frente ao banco de areia. Tem muita gente, exatamente, tem muita gente que chega e quer ficar perto do barraqueiro. E aí ele vai ficar perto do barraqueiro, onde é mais seguro. Depois a gente até registrou, a gente tirou foto, deu pra ver, foi até engraçado. Teve um bolinho de gente aqui em frente à vala, de barraca, que a praia estava lotada, um bolinho de barraca, em frente à fita de isolamento, ninguém praticamente, uma ou outra, e depois da fita um bolinho também. Um processo super barato. Tranquilo. Não custa nada, você tem as duas placas, você pode botar 2 paus de bambu, né? Não precisa nem ter a bandeira vermelha. E uma fita zebrada ali, acabou. O problema é que você não precisa dizer nada para ninguém. Você está dizendo, aquela área está interditada. Pronto. E aí você já desviou o fluxo do lago. O problema é que se for em determinados pontos daqui, isso aí não daria certo. De repente o povo... Não, eu sei, olha só. A gente tem que ter formas diferentes
de lidar Então com não essa é uma- situação. não é uma- Entendeu? A mesma coisa que Não é uma funciona para o fórmula. posto 3, Isso. pode não funcionar para o posto 7. Via 11. Ou para via 11 ou para o posto 12. São formas diferentes, mas tem várias formas diferentes. Eu queria ouvir mais de vocês. Como é que a criatividade de vocês, para a gente trocar mais informações. Comando, eu sempre trabalhei sozinho, né? Aí eu já trabalhei num local onde ele tem muita vala, muito ônibus de farofeiro. A gente fala farofeiro lá na área, a gente fala farofeiro. Eu já trabalhei com corda, na boca da bala. Botava uma âncora no final, uma boia, uma corda, uma estaca bem forte. Dentro d'água. Dentro d'água. Ela vai ficar boiada. Isso tem um outro risco inerente nisso aí que eu já vi acontecer, que é o seguinte: quando você bota alguma plataforma ou algum limitador de boia dentro da água, existe um estímulo grande à criançada adolescente a tentar nadar para lá para se pendurar, entendeu? Então a gente tem que ter um certo cuidado nisso. Mas, por exemplo, você falou em ônibus de discussão. Se eu, por exemplo, em Praia Seca, por exemplo, colocar, que é, por exemplo, é o caso de Praia Seca, se eu colocar o estacionamento para ônibus de excursão num determinado local e disser assim, olha, aqui vai ser liberado para vocês estacionarem, aonde que eu vou ter esse público? Todo mundo concentrado ali. E ali eu boto 4 guarda-vidas. Eu não deixo eles estacionarem onde eles quiserem, não deixo eles se espalharem pela praia. Porque ao espalhar pela praia, eu preciso de muito mais gente trabalhando. Então eu concentro a força ali. E isso é feito muito em relação ao estacionamento. O Rio Orla está redesenhando a orla de não sei aonde. O que ele faz? Estacionamento vai ser num determinado local e o resto vai ser reserva. Não tem lugar para estacionar. O cara não vai parar. Se o cara não para, dificilmente ele vai ficar andando 1.000 metros ou 1.500 metros para poder estacionar. Então, são medidas que eu acho que a gente tem que pensar, repensar. Não tem como, não existe como nós guarda-vidas, estarmos em todos os lugares. Não existe, nunca vai existir, não existe no mundo inteiro como cobrir toda a praia. Não existe isso. Tá? Então a gente tem que focalizar em medidas de prevenção que possam melhorar o nosso trabalho, diminuir o esforço físico e salvar mais. Esse é um dos desafios. Nosso maior desafio lá, porque nós temos uma reserva extrativista, que vai de Itaquarema até Arraial do Cabo. Então tem vários pedaços ali que só vai se for de bugre ou caminhonete. Então, tem muito pescador, acontece muito afogamento, os caras morrem. Botar uma placa nesse local, dizendo assim, olha, aqui, a partir deste local, não há guarda-vidas. Não sei, alguns dizer assim, do tipo, você está arriscando a ser mais uma vítima fatal de afogamento, já morreram 10. Pô, aquilo é impacto, né? Como, por exemplo, quando você está querendo tirar rapidamente uma pessoa ou algumas pessoas da corrente de retorno, né, que é a vala, corrente de retorno é um nome científico, se quer tirar da corrente de retorno, existem diversas formas de fazer isso. Por exemplo, você apita e faz a pessoa pagar o maior mico, todo mundo vê, como ele tinha falado, uma educação ali no local. E você chega para a pessoa e fala assim, ó, camarada, onde você está aí? Cara, ontem eu vi uma criança morrer aí, onde você está? Você é um adolescente, eu vi um senhor morrer aí, onde você está? E sai! Quando você faz isso, o cara, porra, morreu? Ai, será que aqui é perigoso? Você não está enchendo o saco do cara, você está dando uma informação que é fundamental para o cara. Um choque mais forte. Exatamente. Então tem diversas formas de você fazer isso, e eu acho que a criatividade, quanto mais nós fizermos isso, melhor. Então essa é uma situação, você pode botar uma placa lá e dizendo, aqui morreram tantas pessoas, não seja mais uma vítima e tal. Claro que isso é uma coisa que politicamente tem que ver se é interessante ou não. Mas existem diversas formas de fazer isso. Tá? Bom, prevenção é isso. Então eu queria até distribuir aqui um fogo para vocês. Tem um folder aqui para cada um. Vocês já pegaram, né? Aqui, ó.
distribuir aqui, que é um resumo da aula que a gente vai conversar hoje sobre afogamento. Tá? Tem alguns aqui de surf, se alguém quiser, quem é instrutor de surf, escolinha de surf. Para surfista, esse garoto eu vi ontem. Não tem muitos, mas tem na internet também, você pode baixar. Tá? Esse é um programa que a gente faz com frequência, que é o Surf Salve, que é realmente ensinar o surfista a salvar. Tá? Então essa é uma outra coisa que vocês podem usar. Por exemplo, no Rio Grande, o que a gente está fazendo aqui com vocês hoje, uma troca de informações, a gente tem feito com o Brasil todo há mais ou menos 18 anos, através da Sobrado. Tá? Trocando informação com vários especialistas, cada um com uma opinião diferente, com uma situação diferente. E tem surgido muita informação. Então, por exemplo, projeto que o Rio Grande do Sul fez sensacional. Pegou pessoas de 60 anos, a partir de 60, na terceira idade, e ensinou a eles, deu um curso para eles de emergências aquáticas. 4, 5 horas. Só prevenção. Uniforme, apito, 3 cartões. 2 cartões, um amarelo e um vermelho. Então, o senhorzinho vai lá, ou a senhorinha vai lá, pequenininha, vê o cara, cartão vermelho para ele. Ela está ajudando, ela não vai entrar na água, ela está só ajudando o serviço. Ou o surfista, que todos os dias está fazendo salvamento, o tempo todo está fazendo salvamento. É o cara que está mais presente na praia como o guarda-vidas. Só que o surfista tem muito mais. Né? Para cada guarda-vidas tem pelo menos uns 30, 40 surfistas. Então, o surfista é o nosso aliado, é o cara que vai estar lá ajudando, fazendo socorro. Né? E ele precisa ser informado, ele precisa ser instruído. Porque a dificuldade dele não é exatamente como ele vai entrar no mar, como ele vai sair do mar. Isso ele sabe. O que a gente precisa instruir ao surfista é exatamente como ele não se meter numa situação de sufoco, ou seja, ele vai ajudar e acaba quase se afogando, e como prestar o atendimento depois que ele fez socorro. Depois que ele conseguiu chegar na areia, o que ele vai fazer? Né? E esse é o projeto Surf Salve. Tem mais uns 3 aqui, vou deixar com ele. Afogamento é a aspiração de água de líquido não corporal causado por submersão ou imersão. O que é o afogamento? O que o pulmão é responsável?